O microfone é desse tipo, eu não tenho como, não é o do fone, viu? Ah, sim, sim. Então Eu não sei se é possível segurá-lo e ficar com ele próximo, assim. assim, melhora alguma coisa? Assim ou não? Melhora, Melhorou? melhora, Então eu seguro melhora. ele aqui, não tem problema. Não Isso. tem problema. Então, professor Maros, a gente vê o seguinte, muitas pessoas, quando chega o inverno, a atividade da rua praticamente é suspensa. E se a pessoa não tem condições de frequentar uma academia, não tem condições de pagar por uma academia, e não tem, na nossa sociedade, a gente vê poucas academias públicas. Eu tenho um amigo, professor Paulo Soares, que morou em Barcelona há 4 anos, e ele disse que lá perto da casa dele tinha uma academia que ele podia frequentar e não pagava nada. Aqui na nossa sociedade não funciona assim. Então, como é que é? A pessoa para de fazer e quer voltar agora quando chega o verão e todo mundo tem um entusiasmo de fazer uma atividade física, mas aí teve o prejuízo de parar. Como é que é isso? Olha, Regis, isso é uma coisa bastante curiosa que a gente tem no Brasil. A nossa região, especificamente, tem bastante sazonalidade de atividade física. A gente percebe muito isso aí, né? Tanto é que faz que esse assunto surgiu numa conversa com a Vanessa em relação ao retorno aí. Essa sazonalidade que a gente vê, a gente bota muito a culpa no clima, né? Digamos que de São Paulo para cima tu não tem verão, é um ano inteiro tu tem esse calor, e uma coisa muito curiosa, quer dizer, se a gente olhar para o clima somente, né? Na Europa, tu tens países que são muito mais ativos que o Brasil e tem um regime de chuva e de frio e de neve muito piores que o Brasil. O pessoal lá é ativo o ano todo. Eu sei que, claro, que tem uma questão de estrutural que eles têm muito melhor que a gente, mas tu dizer para um holandês que ele não vai sair de bicicleta porque tá chovendo, ele vai achar graça a ti. Em Pelotas, na nossa região aqui, tem um pouco de vento, ou está muito sol, ou eu acho que vai esfriar. Qualquer coisa é motivo para a pessoa não se mexer. E uma coisa que leva muito essa desistência também, assim, ó, é que, principalmente entre jovens, tá? E jovens eu estou chamando aqui pessoas abaixo de 50 anos, vamos colocar assim, adultos jovens. Uma grande razão que leva a pessoa para o exercício físico é a estética. E também a grande razão que leva à desistência, né? Por quê? Porque o pessoal às vezes foca muito em exercício físico como se fosse a resposta para tudo. A nossa estética, de maneira geral, assim, tu tens 3 grandes explicadores da estética, que seria a nossa genética, alimentação e exercício. E a pessoa vai lá e foca em exercício durante alguns meses e leva muito tempo para tu conseguir ter um ganho, vamos dizer assim, significativo. E a pessoa não vê esse ganho, ela acaba desistindo. Então essa falta de persistência, né, leva também à desistência, porque a pessoa acha que vai conseguir mudar um corpo, vamos dizer assim, às vezes entre setembro e o verão, por exemplo, né? As pessoas, às vezes, elas querem mudar um corpo lá que foi moldado ao longo de 20 anos de um certo descaso com essa área, ela quer mudar em 3 meses. E não consegue. Quando ela não consegue, ela desiste. E às vezes ela bota a culpa no exercício. Eu tentei de tudo já, mas não funciona. Então, essa falta de persistência leva um pouco a essa desistência. E aí tem uma coisa a ver com como é que a sociedade enxerga o exercício físico, né? A grande maioria das pessoas não enxerga ele ainda como uma coisa que ela é essencial. Tão essencial quanto dormir, quanto comer, quanto higiene, porque é uma coisa que não deveria ser nunca interrompida, né? Então a gente sempre fala nessa época de verão, o pessoal volta. Por que parou? Essa é a pergunta, né? Então, assim, a Vanessa não precisa abrir a sua vida pessoal para a gente, mas a Vanessa falou que voltou agora. É a primeira vez que ela volta, por que parou? Tá? Então, assim, a gente sabe que o verão nos dá um pouco mais de horas de sol, tem um clima melhor, tem férias para algumas pessoas, e até alguns que iniciam no verão, né? Parecido com essa coisa de empregos temporários no Natal. Alguns que vão, permanecem depois. Mas a questão é que não deveria nunca ter parado. Então, e essa falta de persistência faz com que as pessoas vejam, mas eu tentei, eu vou lá e faço academia por 3 meses, mas eu não vejo o resultado que eu queria ter. Bom, é porque o resultado leva tempo e porque o resultado não depende somente de exercício. Então, claro que se eu estou falando de um rapaz de 25 anos, ele vai ter um tipo de resultado com exercício físico que vai aparecer de maneira muito mais estética, por exemplo. Eu estou falando de uma senhora de 60 anos, não vai ser uma coisa tão rápida e não vai vir se não tiver um aporte também de um suporte de nutrição, esse tipo de coisa. Não é só o exercício a resposta e não vai ser uma coisa rápida também. Por isso que as pessoas começam, tentam e olha, abandona porque eu não vi o ganho que eu estava esperando. Bom, mas é que o ganho não vai vir em 3 meses,
o ganho não vai vir somente com exercício, então tem uma coisa que tu tem que incorporar para a tua vida, e essa questão de estética que acaba sendo o que atrai as pessoas, vai ser uma mera consequência disso aí. Então, quando ela vira o alvo central, ela se torna um problema. Isso é muito comum, a gente percebe. Pessoas têm esse objetivo estético, aí elas não atingem, porque não é bem assim, e aí elas acabam abandonando, daqui a pouco elas voltam e param, e voltam e param, e voltam e param, e acaba assim, como se começasse a desacreditar o exercício. Mas não é que ele não funcione, ele não funciona dessa forma, não funciona de maneira isolada, a dar esse ganho tão grande que as pessoas imaginam que vai acontecer em poucos meses, né? Bom dia. O professor Marcelo quer complementar a resposta? Não, e só colocando assim, ó, lembre-se do seguinte, tá? O Marlos está falando de um conceito de exercício físico, tá? Que é onde a Vanessa estava se encaixando, em cima exatamente do exemplo da Vanessa, volta da Vanessa para uma academia, para a prática de exercícios físicos, tá bem? Mas nós temos o conceito de atividade física, tá bem? Que é um conceito maior que engloba o exercício físico. Então, nessa importância que o Marlos falou da prática durante o ano e das questões de sazonalidade, deu um belo exemplo aí, por exemplo, da Holanda, que independente de ser verão, inverno, primavera ou outono, todos acabam, quer dizer, não vamos falar todos, mas grande parte da população acaba praticando atividade física durante o ano, porque eles pedalam todo ano. Eles não é academia. Não é academia. Eles não têm muitas vezes algumas coisas que a gente chama de princípios do treinamento desportivo, né? Que são as bases para o exercício, né? Que é questão de sobrecarga, né? E outros princípios, tá bem? Mas eles acabam praticando atividade física. Tá? E essa atividade física, tantos benefícios estéticos, mas benefícios à saúde, o trazem. Então, aquela pedalada que ele faz, mesmo indo da sua casa até o seu trabalho, da sua casa até a sua escola, ou caminhando da sua casa até a sua escola, vai trazer benefícios à saúde para esse indivíduo. E isso ele pode fazer todo ano. Por que a gente não pode deixar, por exemplo, um carro em casa e ir caminhando, né, de casa até o trabalho? É uma coisa que nós podemos fazer isso todo ano. Mas chove. Bom, no dia que chove, tudo bem. Que se não faça 1, 2 dias, isso não vai te causar tanta diferença. Mas nos outros dias, por que não faz? Hoje em dia, a gente vê que alguns governos aí de Pelotas até nos possibilitaram, vamos falar aqui em Pelotas, né, o Marlos está falando de Rio Grande, mas que alguns governos de Pelotas nos deram algumas alternativas, como o aumento do número de ciclovias e ciclofaixas para a segurança de quem pedala, ok? Então, isso é exatamente para estimular esse tipo de ação, esse tipo de realização de atividade física, tá bem? Então, só para deixar mais claro, uma coisa é um conceito de atividade física que vai trazer benefícios à saúde. A atividade física a gente pode fazer tanto no deslocamento para o trabalho, as atividades da academia são atividades físicas, mas que por conceito elas acabam virando exercício físico dependendo de como trabalhados, tá bem? Então, vamos trabalhar em cima, para quem está nos ouvindo, para que entenda esses conceitos e ver que, olha, eu não preciso só fazer exercício físico para melhorar a minha saúde. Eu posso fazer atividade física que eu vou ter benefícios à saúde. Pensando em estética, bom, vamos pensar numa coisa mais elaborada, ok? Mas pensando em benefícios à saúde, podemos pensar em prática de atividade física. Bom dia aos dois professores, ao Marlos, ao Marcelo. O professor Marlos trouxe várias questões aí, né, que, enfim, eu acho que permeiam aí essa discussão, essa questão principalmente da estética, né? Infelizmente, a gente percebe isso muito fortemente aqui no nosso país, uma questão quase que cultural, né? E que, falando das mulheres em especial, infelizmente existe toda uma imposição, né, estética para essas mulheres, e também a gente vê muito as mulheres buscando, às vezes, esses exercícios em busca disso, né, e não da saúde, né, infelizmente. Então, acho que, assim,
queria que o professor Marcelo pudesse falar um pouco sobre isso. Essa questão ela está relacionada, então, à questão da educação, porque a gente vê nas escolas, por exemplo, né, nós temos ali o dia, tem matemática, português, a educação física geralmente uma vez por semana apenas. Né? Como é que a gente vai criar uma disciplina, né, ou uma consciência de que o exercício físico ele precisa de disciplina, de ser uma coisa diária, ou pelo menos 3 vezes por semana? Enfim, aí eu quero que o professor Marcelo fale o que seria o ideal, né? Deve ter a ver também com questão da faixa etária, não sei. Mas como a gente vai criar essa educação e essa consciência nas pessoas, se lá na escola a educação física ela já não é vista como algo essencial para a vida das pessoas? Vanessa, acho que é excelente colocação, tá? Não é excelente pergunta, excelente colocação. Eu acho que, assim, ó, primeiramente, né, a atividade física, ela perpassa, primeiramente pela família, tá? Dos hábitos familiares. Vamos começar por aí. Se tu tens, quer dizer, não é, às vezes existe casa de ferreiro, espeto de pau, tá bem? Mas tu tens pais que são ativos fisicamente, que praticam atividade física, exercício físico rotineiramente, tu certamente, né, ou tu tens uma grande probabilidade de ter filhos que vão fazer atividade física rotineira. Vamos pegar o exemplo do Marlos. O Marlos tem uma filhinha pequena, que é uma menina extremamente ativa. Por quê? Porque tem 2 pais, né, extremamente ativos. Então, a menina, desde pequena, ela já, de certa forma, ela entra nos hábitos da família, como alimentação, entra no hábito familiar. Bom, a segunda colocação importante, o melhor lugar para a gente tentar embutir, colocar, inserir, desenvolver, estimular a prática de educação física é a escola, tá bem? É onde a gente pode intervir com mais facilidade. É no ambiente escolar. Por algumas questões que a gente sabe que são questões muitas vezes políticas, né? A atividade física, a prática de exercícios físicos na escola, elas começam a se tornar menos importantes do que outras disciplinas, como matemática, português, blá, blá, blá. E a gente sabe que ela é tão ou mais importante para os indivíduos que praticam, que não a vêm praticar. Se a gente pensar, por exemplo, no indivíduo que está próximo, vamos colocar um exemplo, que está próximo de fazer um Enem, então, que o intuito dele ou dela é entrar numa universidade, principalmente pública, onde a concorrência é grande, aonde, por exemplo, a pressão familiar é grande, esse indivíduo tem que ter exatamente uma hora de escape, em que ele possa, né, tanto trabalhar o seu corpo ou sua mente, no sentido que até vai o ajudar no seu desenvolvimento psicossocial, que é a educação física. E a gente vê que nos anos finais do ensino escolar é onde menos se tem educação física, que é um grande problema. Então, a primeira coisa, apesar da gente ter uma legislação que obriga o ensino escolar a ter um número X de aulas por semana, muitas vezes as próprias escolas, né, acabam diminuindo esse número, na prática, vamos colocar na prática, acabam muitas vezes diminuindo esse número de aulas de educação física, dando mais espaço para matemática ou para as disciplinas específicas no qual valeriam mais pontos dentro da sua busca para a universidade. Então, o grande estímulo é fazer com que os educadores, os regentes, principalmente aqueles que têm a direção das escolas, né, entendam o quanto é importante a prática da atividade física, não só para o desenvolvimento físico do indivíduo, mas para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo, porque ela ajuda muito no desenvolvimento da aprendizagem, para que ela consiga manter o seu espaço dentro do contexto escolar.
Marlos, eu acho que até pode complementar algumas coisas aí, porque tem alguns resultados da corte que são importantes em função disso. E antes que o professor Marlos prossiga, eu digo que nós estamos na Rádio Com, na página da emissora, no Facebook, no canal do YouTube. Chegamos às 9h26. Estamos ao vivo agora, né, na edição que estamos apresentando. E depois, essa programação fica disponível no canal do YouTube da Rádio Com e também na página do Facebook da emissora. Agora é bom dia e mais tarde será boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário em que a pessoa for assistir. Tem pessoas aqui já fazendo perguntas, como é o caso do Leandro Sebagi. Na medida que o professor Marlos desenvolva o assunto que foi proposto pelo professor Marcelo, nós também vamos intercalando com perguntas da audiência. O Leandro Sebagi, pelo canal do YouTube, pergunta se existe um horário ideal para a prática de exercícios físicos. E além do desenvolvimento daquilo que o professor Marcelo pediu e da resposta a essa pergunta, eu já deixo para o professor Marlos e depois o professor Marcelo, se quiser abordar também, uma questão das dores musculares. Porque a pessoa não faz exercício, não faz atividade física, nem aquela do trabalho para casa, da casa do trabalho, nem numa academia. Tá, aí parou. Quando volta a fazer, tem dores musculares. As dores musculares é uma coisa assim que vai acontecer, fatalmente vai acontecer, ou dor muscular a pessoa não precisa ter? São essas questões, professor Marlos. Temos 4 horas ou não? Não, assim, a gente entrou num assunto que eu não esperava que entrasse hoje, mas é interessante essa coisa que a gente abordou de escola agora. Então eu queria só, assim, eu vou dar uma última pincelada nesse assunto, assim, complementar um pouco o que o Marcelo falou, e aí a gente volta para o nosso assunto original, porque senão a gente vai se desvirtuar essa conversa e a gente vai ter que fazer um outro programa. Essa questão de escola, né, que a gente tocou, o Marcelo até falou, minha filha tem 5 anos, e nem eu nem ela não tenho a mínima ideia do que ela vai ser. Se ela vai ser uma advogada, uma engenheira, uma médica, uma policial, eu não tenho a mínima ideia. A única certeza que eu tenho é que, independente da carreira que ela seguir, ela vai depender do corpo dela, porque a gente precisa do nosso corpo para nos manter vivo. Então, assim, a importância que a matemática vai ter na vida dela, a química, a física, a história, a geografia, eu não tenho nenhuma ideia de qual vai ser. Se ela se tornar uma bioquímica, eu sei que a química e a matemática vão ser importantes. Se ela for uma advogada, eu sei que vão ser outros assuntos que vão ser importantes na vida profissional dela. Mas a única certeza que eu tenho é que o corpo dela vai ser sempre essencial para que ela se mantenha viva. E esse pensamento não existe no mundo escolar brasileiro hoje em dia, em que se coloca matérias que elas são assim, eu não sei se a matemática vai ser ou não importante, mas a educação física deveria ser, olha, o essencial é o teu corpo. Depois disso aí, tu pensa em outras coisas a desenvolver. Alguns países do norte europeu, como a Finlândia, têm esse pensamento. Quer dizer, lá eles têm uma coisa que não é educação física, mas é uma prática de saúde que envolve noções de atividade física e noções de nutrição, que começa desde o jardim de infância e vai até o equivalente ao ensino médio deles. E é diário e toma por volta de 1h30, 2 horas do ensino deles. Porque eles falam, olha, eu não sei que carreira essa criança vai seguir, mas com certeza ela precisa se alimentar bem e fazer exercício físico. Seja ela um médico, um policial, um bombeiro, um químico. Então eles têm esse pensamento lá que assim, olha, o básico é ensinar a criança que é importante ela se mexer, ensinar uma criança a se alimentar. O resto a gente vê depois. No Brasil se pensa o contrário. Eu tenho que entupir todo mundo de matemática, química, física, inglês, biologia, e se sobrar um tempinho a gente fala em saúde, em educação física, por exemplo. A gente tem esses absurdos de colégios com uma aula por semana só de educação física. Quer dizer, é totalmente contrário ao que a gente sabe de saúde hoje em dia. Tá? Então, assim, encerrei o assunto escola porque a gente teria que fazer um programa à parte em relação a isso aí. Tá? Porque a educação física no Brasil hoje em dia ela é vergonhosa. Ela não altera nem a nossa saúde física e ela nem ensina nada em relação à saúde para as crianças. Tá? Não toco mais nesse assunto, senão a gente vai ter que fazer um outro programa. Essa questão que o Leandro, acho que é o ouvinte que perguntou em relação à hora. Eu tenho até medo de responder alguma coisa em relação à hora, porque assim, algumas pessoas colocam isso como sendo uma certa barreira. Quer dizer, se eu falar que o ideal é de manhã cedo, aí ele responde, de manhã eu não posso, não vou fazer então.
Se eu disser que à noite, mas de noite eu não posso. Assim, a hora ideal é a hora que tu consegue fazer. A hora que tu conseguir encaixar a atividade física no teu dia vai ser a hora ideal para tu praticar. Por quê? Porque se eu te disser que um horário ideal é um que tu não tens condições de cumprir, a tua adesão à atividade vai ser muito mais baixa. Algumas coisas são básicas, tipo assim, não é interessante a pessoa se acordar e recém acordou, por exemplo, para uma sala de musculação. Não é o ideal, tá? Mas se a única hora que aquele sujeito pode, é o que vai ter que ser. Entende? Se eu estivesse falando de atleta que treina que interesse em rendimento esportivo, bom, a gente vai estudar outras variáveis que têm a ver com a competição dele, etc. e tal. Se eu estou falando de alguém que busca saúde, até a tal estética que a gente comentou, a hora ideal vai ser aquela hora que tu conseguir colocar o exercício físico. Tá, mas Marlos, eu tenho opção, eu posso fazer de manhã cedo ou à tardinha. De maneira geral, o nosso corpo está mais apto a fazer esforços máximos com o passar do dia, mais um pouco para o final da tarde, por questões de aquecimento muscular, etc. e tal. Não tem nenhum problema em tu acordar e fazer atividade física de manhã cedo. Tá? Então, assim, agora, olhando pelo lado comportamental, as pessoas que colocam atividade física como uma prioridade no início do dia têm uma chance maior de se manterem ativas. Por quê? Porque ao longo do dia surgem outros compromissos, outras coisas que são imprevisíveis que podem te impedir de fazer atividade física. Agora, olha, eu vou acordar todos os dias às 6 horas e vou sair para caminhar 1 hora. A chance de que alguma coisa te impeça de fazer essa 1 hora de caminhada é muito pequena, porque tu acorda, tu não vai falar com ninguém, não vai ter nenhum imprevisto. Essa hora tu sai e faz a caminhada. Agora, se tu jogar essa caminhada para o final do dia, eu me atrasei, eu tive que passar num outro lugar, surgem coisas que podem te impedir de fazer esse exercício físico. Então, assim, o que eu falo para ele? A hora ideal é a hora que tu conseguir encaixar essa atividade e que tu te sinta bem. Às vezes pode ser uma questão de, olha, eu gosto de fazer tal atividade. Bom, essa atividade é melhor que tu faça realmente ao final do dia, ou de manhã cedo. Depende muito do teu perfil da atividade que tu vai fazer. Mas eu tenho que pensar assim, no longo prazo, qual é a minha maior chance de me manter ativo? É de manhã cedo? É ao meio-dia? É à noite? Qual é o ideal? Claro, algumas coisas assim, a atividade física de maneira muito intensa, feita à noite, por exemplo, ela pode atrapalhar o teu sono. Tá? Aí tu vai ter um ganho em saúde, que é a atividade física, e vai ter uma perda em saúde, que é dormir pior. Então, assim, é um balanço que tu tem que avaliar, assim, como é que é a tua rotina? Quando é que tu consegue encaixar a atividade física de maneira que tu te sinta bem, que tu acha que tu vai conseguir mantê-la por um longo prazo, que ela não vai atrapalhar o teu sono. Então, assim, existem vários tipos de atividade, que algumas podem ser um pouco... Se tu fizer uma coisa leve, o cara pratica yoga, por exemplo. Não vejo nenhum problema o cara praticar yoga às 8 horas da noite. Agora, se faz uma coisa super intensa, por exemplo, às 8 horas, onde pode ser que atrapalhe um pouco o sono dele. Então, assim, até isso tu precisa levar em conta. Mas eu não gosto de falar exatamente numa hora que seria a melhor hora, porque algumas pessoas pensam, mas nessa hora eu não posso fazer, então eu vou abandonar completamente. É que nem a mesma coisa que talvez o Marcelo aborde depois, a questão as quantidades de exercício. Tu tem que fazer pelo menos X minutos por semana para começar a ter os benefícios. Aí a pessoa pensa, mas eu não consigo tudo isso, então eu não vou fazer nada. Então, quando a gente fala em quantidades mínimas, em atividades ideais, em horários ideais, as pessoas muitas vezes usam isso como uma desculpa para não fazerem. O professor disse que eu tenho que fazer pelo menos 2h30, eu só consigo fazer 2 horas, então eu não vou fazer, porque não vou ter feito nenhum. Não é bem assim, sabe? O cara falou que tem que fazer de manhã cedo, mas de manhã cedo eu não posso fazer. Bom, então eu não, sabe? Então, esse é o tipo de coisa. Sempre que a gente coloca esses parâmetros assim, eu tenho um certo medo que as pessoas que já têm um pé atrás, elas ouvem aquilo, por isso que não está funcionando, então eu vou abandonar completamente. Tá? Não sei se o Marcelo quer falar algo depois, o Regis, eu não esqueci o teu assunto de dores e lesão. Não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que tu... Bom, só complementando aí na questão ele falou muito em horário. Mas a questão, então, rapidamente, que o Marlos abordou, para depois a gente entrar no assunto aí, que é um assunto importante, que o Regis fez o questionamento, que é a questão do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, que é muito importante, e muita gente tem em mente, assim, só tendo dor que eu vou ter resultados efetivos. Então, acho que o Marlos fisiologicamente vai abordar um pouco isso, mas o Marlos tocou num ponto importante, que é a quantidade de exercícios, tá bem, pessoal? Então, assim, não se peguem se vocês, ouvintes, não consigam, por exemplo, fazer exercícios ou atividade física diariamente.
vai se fazer. Quanto mais vocês conseguirem fazer, melhor, ok? Mas, vejam se, olha, se eu vou conseguir fazer diariamente, mas vou conseguir fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, qualquer coisa é melhor do que não realizar, ok? Então, isso é importante, tá? A gente tendo, pelo menos, olha, a gente tem que ter um mínimo de quantidade, para que o nosso corpo tenha benefícios, mas nós temos que realizar. Se eu disser para vocês, que as recomendações são pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, para pessoas adultas, por exemplo, e se a gente for dividir isso em 5 dias por semana, são pelo menos 30 minutos por semana. E aí uma pessoa diz, mas não consigo, só consigo fazer 20 minutos aí de caminhada por dia, ótimo. Faça os teus 20 minutos de caminhada por dia, tá bem? Mas só consigo fazer 3 vezes por semana, então faça as 3 vezes por semana. Mas nas 3 vezes por semana eu consigo fazer 40 minutos. E o meu corpo tem condições de fazer esses 40 minutos nesses 3 dias, tá bem? Então faça nesses 3 dias os seus 40 minutos de atividade física ou de exercício físico. O importante é que pratiquem, executem, isso é fundamental, tá bem? Marlos, eu acho que é bom dar uma falada na questão do no pain, no gain aí, né? Essa questão da dor, né? Isso de certa forma, isso passa um pouco pelo que o Marcelo falou em relação à quantidade. Quer dizer, algumas pessoas, pela falta teoricamente de tempo disponível, acabam querendo fazer muito tempo num dia só. Isso aumenta a chance de dor. Quer dizer, quando tu faz um exercício no domingo, por exemplo, aí tu só vai te mexer de novo quinta-feira, tu tem uma chance grande de sentir dor. Por quê? Porque o teu corpo não consegue nunca se acostumar com aquilo ali, né? Então a gente tem o chamado princípio da adaptação no corpo humano, que é tu começa a fazer um exercício físico e aí o teu corpo começa a se adaptar a esse exercício e enxerga aquilo como algo normal. Quando o exercício é uma coisa extraordinária, quer dizer, uma coisa que foge muito ao teu normal, tu aumenta a chance de ter alguma dor. Em relação a ter dor ou não fazendo exercício físico, é uma coisa muito vaga. Assim, alguma dorzinha muscular não tem nenhum problema se ter, né? O que a gente vê hoje em dia são pessoas, na verdade, fazendo coisas que são muito além do que elas deveriam, e aí sim a dor vem com muita intensidade. E aí isso aumenta a chance da pessoa acabar abandonando o exercício físico. Uma coisa que colabora muito para isso hoje em dia, e eu não sei se vocês queriam tocar nesse assunto, mas as redes sociais, por exemplo, elas vieram para ser um câncer na sociedade, sob alguns aspectos, porque hoje em dia tem muita comparação de uma pessoa com outra, né? No sentido estético, isso afeta muito mais as mulheres que os homens, inclusive, né, na busca de corpos que são irreais, às vezes, e eu não falo irreais porque é muito difícil atingir, eu falo irreal porque ele é irreal, ele não existe, quer dizer, é uma coisa que foi manipulada digitalmente. Então, isso sim, só aumenta o risco de lesão, das pessoas começarem a se comparar umas com as outras, e fulana faz isso, eu faço igual, né? Então, esse clima de comparação que existe hoje em dia, graças à rede social, aumenta o risco de lesão, sim, né? Então, assim, eu acho que a rede social ela tem algumas qualidades, tipo juntar os amigos do passado, vaquinhas online, etc. Mas, de maneira geral, ela contribui de maneira equivocada para esse aspecto aí. Tem uma pesquisa, mais de uma, na verdade, mostrando, por exemplo, assim, quanto mais seguidores uma celebridade digital tem, maior a chance de que ela publique bobagens em relação à saúde, por exemplo. Então, todas essas digital influencers que são da área fitness, quanto maior a quantidade de seguidores elas têm, geralmente maior a quantidade de absurdos que elas estão publicando. E isso colabora para que as pessoas façam coisas completamente equivocadas que elas não deveriam fazer. Em relação à dor que o Regis disse, assim, Regis, uma pessoa que volte a praticar musculação, a pessoa ou nunca praticou musculação, ela vai lá e faz o primeiro dia. Sim, ela vai ter alguma dorzinha muscular, tá? Isso é humano, certo? Agora, uma dorzinha muscular é naquela coisa, eu não consegui ficar de pé, não consegui descer escadas. Bom, aí tem coisa errada. Agora, uma certa dorzinha muscular nas primeiras sessões, isso é comum acontecer.
Tá? E algumas atividades provocam um pouco mais de dor que outras. E aí tem uma questão a ver com contração muscular, que eu não vou entrar aqui, porque a contração excêntrica é uma coisa que, por exemplo, a pessoa que começa a correr, por exemplo, vai ter um pouquinho mais de dor do que uma pessoa que começa a pedalar. E não é que a corrida esteja errada, mas é que o tipo de contração muscular que a corrida tem leva a uma dor muscular um pouquinho maior que uma pessoa que começa a pedalar. A pessoa que começa a pedalar pode sentir um pouquinho de dor na bunda por causa do banco, etc. Mas são dores diferentes. Mas assim, alguma dorzinha vai acontecer. É normal que tenha. A dor, eu acho assim, a dor ela vai se tornar um problema, ela vai ser uma dor que ela mostra que ela foi equivocada do exercício, quando ela te impedir de fazer o movimento. Assim, olha, eu fui à academia ontem, aí fiz agachamento com um monte de peso, eu não consegui subir escada hoje. Cara, foi errado. Passou do limite. Agora, olha, eu fui à academia ontem, eu tô com uma leve dor no peitoral aqui, quando eu fiz de novo a máquina hoje, eu senti um pouquinho. Ok, sabe? Então, essa dor, ela vai acontecer, porque assim, ela faz parte do processo de recuperação muscular. Então, nem te dizer que, olha, não pode sentir nenhuma dor, não é essa a questão, tá? E nem dizer que tu vai sentir dor no corpo todo. Então, alguma dorzinha muscular, ela pode acontecer, e ela é um sinal de que, olha, o teu músculo foi entre aspas, machucado ali, o músculo sentiu aquele esforço e ele está se recuperando hoje. Mas assim, se o exercício for bem prescrito, a tendência é que, olha, passado uma semana, 2, essas dores vão desaparecer. Se a dor persistir, aí tem coisa errada. Aí, olha, o cara tá te colocando uma carga que tu não tá suportando, ele tá constantemente aumentando a carga e teu corpo não consegue nunca se adaptar àquilo ali. E aí tu tem dor constante. Aí tem coisa errada. Agora, uma dorzinha inicial nos primeiros dias em alguns músculos, assim, nada que te impeça de fazer o movimento, isso vai acontecer. A gente não pode mentir isso. Eu sou atleta quase 40 anos, já perdi as contas de quantas vezes eu tive que parar e voltar por lesão, por questões, por várias questões, e sim, cada vez que eu paro de correr por algum tempinho e volto a correr, eu sinto alguma coisa, tá? E não quer dizer que esteja errado, algo para isso, olha, eu voltei a correr ontem, aí hoje eu não consigo ficar em pé, eu tô com uma dor no joelho absurda, não, aí tem coisa errada, entende? Então, assim, e tem a diferenciação também, assim, a dor muscular é uma coisa, agora a dor, quando ela é numa articulação, ela é um pouco diferente. Então, olha, o cara fez um exercício de perna lá, e cada vez que ele estica, agora a perna do joelho dói, dá uma fincada no joelho por dentro. Olha, essa dor não é uma dor muito legal, essa é uma dor diferente. Agora, uma dorzinha muscular, ela vai acontecer, sabe? E aí, assim, nessas horas é que entra um pouco a persistência. Claro, o aluno, ele não tem esse conhecimento para saber o que é uma dor normal, o que não é uma dor normal. Eu estava ministrando uma aula, por exemplo, para alunos de educação física, e uma aluna me perguntou, professor, eu sou aluna de uma academia há tantos anos lá, e assim, eu faço aula de membro inferior terça e quinta-feira, quando chega, até sábado que eu não consigo agachar de tanta dor. Olha, o teu professor está muito errado. Isso está completamente equivocado. Porque se tu faz aula um bom tempo já e tu fica com dor 48 horas após o exercício, tu não consegue agachar, tá tudo errado com isso aí. Ou a recuperação tá pouca, ou tem muita carga, ou tem muita repetição. Quer dizer, em algum aspecto, ele está errando. Não sei qual é. Mas assim, então assim, uma dor inicial, muscular, leve, vai acontecer para todo mundo. Acontece para o atleta que para por 10 dias e volta. Acontece agora, dores persistentes, dores que atingem as articulações, dores que te impedem de fazer um movimento de maneira adequada, essas dores elas são mais preocupantes. Tem que ver, olha, o que é? Eu estou com alguma doença, eu estou com algum problema, o exercício está sendo mal prescrito, o que está acontecendo? Né? Só para contextualizar, então, né, porque essa questão da dor surgiu nessa conversa que nós tivemos aqui nos bastidores, que foi quando a gente teve a ideia aí de trazer essa discussão para a rádio, né, porque, enfim, a gente acha importante falar sobre isso, assim como a gente fala bastante aqui no Contraponto sobre a importância da saúde mental, né, a saúde física também é importante, como o próprio Leandro Sebagi falou aqui, cuidar do ser de uma forma integral, né? Mas, e o professor questionou isso mais no início da fala dele, por que eu tinha parado de fazer o exercício, né? Eu me exercito desde muito nova, dos 14 anos, e também, por vários momentos, infelizmente, tive que parar por algum tempo e retornar. Dessa última vez, eu parei por conta da pandemia, né? Naquele início em que a gente tinha medo, inclusive, de sair para a rua, mesmo com máscara, enfim. E aí a gente percebe que quanto menos a gente se movimenta, mais o corpo da gente vai ficando com uma certa preguiça de se movimentar.
E aí a gente vai entrando, né, nesse processo de sedentarismo mesmo e de não saber muito bem como voltar. E a minha dificuldade é de ter disciplina para me exercitar sozinha, por exemplo, né? Isso é uma grande dificuldade que eu tenho. Então, eu prefiro estar numa academia com orientação também, né? E fazendo algo em que eu veja resultado. E aí o resultado não é uma questão estética propriamente de emagrecimento, mas de realmente me sentir mais disposta, enfim. Mas uma questão que eu quero trazer aqui, e aí deixando bem claro que eu também deixei de frequentar a academia por questões financeiras, que eu acho que é muito o que o próprio Leandro Sebagi traz aqui, né, que é um problema que todos nós enfrentamos, a maioria da população hoje em dia está trabalhando para sobreviver, né, e infelizmente vai deixar de lado algumas questões como essa, fazer uma terapia, por exemplo, é a primeira coisa que a gente, infelizmente, às vezes tem que abrir mão, estar numa academia, né, enfim, são essas questões que, infelizmente, a gente acaba parando. Então, a pergunta que eu trago aqui para o professor Marcelo, ou para o professor Marlos, mas falo para o professor Marcelo, porque o professor Marlos foi o último a falar, como desenvolver, né, essa disciplina de se exercitar todos os dias. Essa é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho, né? Se eu não estou numa academia, para mim é difícil eu ter aquele ímpeto de vou sair para a rua para me exercitar. Mais uma questão em relação a isso. Como fazer esses exercícios de forma saudável? Porque a gente sabe também que, às vezes, uma corrida ou uma caminhada, se ela não for feita de uma maneira correta, né? Desde o início, às vezes a pessoa está parada há muito tempo e aí já quer voltar a fazer uma caminhada e caminhar 1h30, talvez isso não seja o ideal. Então, assim, como se exercitar sozinho de uma maneira saudável? Outra questão que eu trago aqui, que é algo que a gente discutiu bastante, eu e o Regis, que a gente vê muito no comportamento de alguns homens mais velhos, principalmente, que é a questão de se exercitar através do futebol, né, por exemplo, e fazendo isso uma vez por semana, e aí aquele desgaste que é forte ali, né, porque é um exercício de potência ali, né, que tu tem que correr, e isso às vezes é um grande risco, a gente vê acontecer, inclusive, óbitos aí por conta disso, dependendo da idade, enfim, dos problemas de saúde, mas queria que o professor Marcelo falasse um pouco sobre isso, assim, de como desenvolver essa habilidade ou esse hábito, né, essa disciplina de se exercitar sozinho, e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma saudável, já que tu não vai ter ali uma orientação, mas um personal, né, para te orientar todos os dias, como fazer isso de forma saudável, o que observar, o professor Marlos trouxe algumas questões aí, dores excessivas significa que tem alguma coisa de errado, né? Então, como se perceber, né, como se conhecer nesse sentido? Bom, Marlos, vamos num bate-papo aqui, tá? Eu vou falando algumas coisas, tu também pode ir entrando, tá? Mas, Vanessa, assim, a primeira coisa, né? O corpo, ele é um referencial do que tu faz. Então, por exemplo, se tu estás fazendo alguma coisa que fizesse em excesso, o teu corpo, ele vai te dizer que tu fez em excesso. Então, por exemplo, é o resultado da dor, tá? Se tu estás fazendo alguma coisa que foi em excesso e a dor é excessiva, tá bem? Então ele tá te dizendo, olha, fizesse uma atividade excessiva. Então essa tua atividade tem que ser reduzida um pouco. Eu vou voltar a fazer amanhã? Opa, o Marlos falou ali, e até dar uma chamada, o tempo de recuperação para isso é importante. Se eu estou com muita dor, olha, tem que voltar a repetir aquela atividade na mesma intensidade que eu fiz no dia anterior? Não. Né? Dá um tempo para o teu corpo te recuperar. Retorna daqui a um tempo, né? Um tempo que eu não digo não é uma semana, mas, né, em vez de 24, daqui a pouco em 48 horas a realizar aquela mesma atividade, mas com uma intensidade
ou um volume melhor, um volume menor. O que eu digo que é intensidade e volume? Vamos colocar coisas num palavreado que o público que está nos ouvindo ou nos assistindo entenda melhor. Quando eu falo em volume, é em termos de quantidade. Então, o quanto eu vou caminhar, né? Se eu estou caminhando 1 quilômetro, vou passar para 2 quilômetros, para 3 quilômetros, eu estou aumentando o volume. Tá? E se eu estou aumentando, trabalhando na intensidade, podemos colocar isso como tempo. Tá? Então, se eu estou fazendo aquele quilômetro em 1 hora, eu vou fazer aquele quilômetro em 50 minutos, em 40 minutos, em 30 minutos. Eu estou aumentando a intensidade do meu exercício. Isso são questões de sobrecarga, né? Nós estamos aumentando a sobrecarga, que através da sobrecarga a gente acaba condicionando o nosso corpo melhor. Mas a gente tem que entender até onde o limite que a gente tem que respeitar o nosso corpo. E aí vem, de certa forma, uma resposta à tua pergunta. Tá? A gente consegue fazer atividade física, muitas vezes, sem ter um profissional de educação física à nossa volta. E vocês veem que até então a gente está falando muito em academia, naquele conceito de academia, na academia formal, um prédio com uma sala de musculação, com, né, aparelhos de pilates, de ginástica, mas nós conseguimos fazer essas atividades e nós discutimos isso muito agora no período da pandemia, né, quando houve uma briga muito grande sobre a abertura das academias. A academia tem que abrir, a academia saúde, a academia não sei o que, a gente tem que se preocupar muito com a saúde das pessoas, mas só um pouquinho. A gente está se preocupando com a saúde. O melhor local para praticar atividade física durante o período pandêmico é na rua, ao ar livre, onde a gente tem mais espaço, onde a gente tem ventilação, tá bem? Então, a prática de o caminhar, o correr, o andar de bicicleta, fazer exercícios de resistência corporal, que a gente está usando aqui como termo musculação, né? Exercícios, né, contra a resistência a gente pode fazer com o nosso próprio corpo, tá? Ou até com materiais adaptados. Conseguimos fazer isso propriamente. Pode falar, Regis. Tá? Só complementando. Que já é alvo de uma pergunta que não aparece aqui nos comentários, mas foi enviada para o meu WhatsApp pessoal pelo jornalista Roberto Ribeiro, que está nos ouvindo. E o Roberto pergunta justamente sobre essa questão da academia ao ar livre, né? E ele diz assim, mas na ausência de um profissional para orientar as pessoas, não chegaria a configurar uma espécie de risco? Tá numa academia dessa que tem na Dom Joaquim, tem em outras praças aqui, tem avenidas e tem praças de Pelotas, e não tem um profissional ali, estão os aparelhos. Aí as pessoas chegam e vão fazer sem um profissional, sem uma orientação técnica, não é um risco? Regis, vou te dizer assim, ó, no mundo ideal, o ideal é ter um profissional de educação física colocado em cada um dos lugares. Isso seria o ideal, tá bem? Para ele controlar toda a atividade, desde o início da atividade, né? Quando a pessoa chega, né? Quando a pessoa adentra aquele ambiente aberto ali, vamos dizer, adentrar um ambiente aberto, tá? Para explicar o que cada aparelho faz, o modo de realização, se ele precisa fazer um aquecimento antes de entrar no aparelho, se o alongamento, né, é ideal para ser realizado, a conduta de execução do exercício, isso é o ideal. Tá bom? E a gente tem que deixar bem claro, o profissional de educação física ele é muito importante para isso. Bom, mas claro, isso seria uma ação do poder público. E nesse caso aí, né, pode ser com uma parceria. Então, por exemplo, lá a Prefeitura de Pelotas tendo uma parceria com alguma iniciativa privada, né, ou com a própria... O Exército já não teve essa prática de ir para Dom Joaquim, poderia ir para outras avenidas, e lá no Dunas, né, na Avenida Ulisses Guimarães, onde fica o CDD, para orientar as pessoas. A ESEF, a Escola Superior de Educação Física, onde trabalha o professor Marcelo, o professor Marlos e tantos outros e outras professores de altíssimo gabarito aqui de Pelotas,
iam lá para Dom Joaquim, uma época, teve esse período, o Marcelo deve lembrar, não sei se o professor Marlos lembra, os educadores iam com os alunos, era uma espécie de extensão da ESEF. Era um projeto que nós tínhamos. Público, Marcelo. É um projeto que nós tínhamos, que por acaso eu iniciei esse projeto, hoje, de certa forma, continua, né, através de um programa que existe na Escola de Educação Física e na universidade, que é o Programa de Educação Tutorial, em que nós íamos fazer prestação de serviço, né, através do ensino das pessoas, como conduzir atividade física, o porquê fazer, como realizar e assim por diante, inclusive com medidas, né, que a gente fazia, né, medidas de pressão, medidas de glicose, algumas medidas das valências físicas nos indivíduos. Tá? Então, isso é importante. Mas, continuando, o indivíduo consegue realizar atividades físicas ali naquele espaço? Consegue, tá bem? Desde que, primeira coisa, se a gente tem uma indicação visual, tá, naqueles aparelhos que ali existem, aqueles aparelhos trabalham basicamente com o peso corporal, tá, Regis e Vanessa? Eles trabalham basicamente com o peso do corpo, né? Que são as academias ao ar livre, aquelas academias que tu encontra na Dom Joaquim, no Laranjal, no Areal, hoje estão bem distribuídas na cidade. Então, tu consegues ir lá, e se tu tens um audiovisual de como realizar aquilo ali, né? Um visual de como realizar aquilo ali, o indivíduo certamente vai conseguir realizar. Claro, tem que ter cuidados para alguma coisa. Por exemplo, existe uma fase em que tu faz, por exemplo, uma puxada e um retorno. Se tu puxa, mas deixa o aparelho, mesmo com o peso do teu corpo, te levar, claro que tu podes ter uma lesão. Então, pequenos detalhes aí teriam que estar explicados ali, de certa forma, para reduzir o risco de qualquer acidente, mesmo com o peso do próprio corpo. Tá? Mas esse risco ele é menor do que quando tu está realizando sozinho, com pesos livres, tá? Ele se torna menor. Tá bem? E sobre o que a Vanessa fez mais uma colocação. Aqueles que realizam, por exemplo, atividades físicas como jogo de futebol, né? Uma partida. Vanessa, o que acontece normalmente? Quando nós estamos realizando, e eu sou dos esportes coletivos, eu gosto muito de esporte coletivo, eu sempre joguei de esportes coletivos, o Marlos é mais do desporto individual. Mas, normalmente, quando a gente está dentro do desporto coletivo, e eu não estou na terceira idade, mas eu já estou bem mais velho do que eu era há alguns anos atrás, e, por exemplo, está se jogando um futebol, mesmo que de brincadeira, tu acaba competindo com o teu colega, por menos que tu queira fazer um desporto, eu vou lá para me divertir, né? Só para ter um tempo de lazer. Tu acaba, né, no intuito de, olha, eu vou competir, eu vou chegar na bola primeiro, eu vou ganhar o jogo. Então, esse conceito que, mesmo tu não querendo, de competição, ele acaba aparecendo no jogo, porque tu tá querendo ganhar um jogo, ele muitas vezes te traz mais risco de tu poder te lesionar, tá? E aí, lesões mínimas, né? Como torções, estiramentos e assim por diante, como daquele indivíduo muito menos condicionado que vai realizar aquilo ali, por exemplo, uma vez por semana, e no intuito, por exemplo, de tentar realizar aquela atividade na mesma intensidade do seu colega, do seu adversário, colega adversário também, ele acaba extrapolando o seu limite fisiológico. E isso é o que a gente vê em alguns casos, de alguns desportos de fim de semana. Então, a gente já viu pessoas virem a falecer exatamente por isso. Tá? Por quê? Porque o ritmo de jogo dele foi extremamente intenso para um indivíduo extremamente descondicionado para fazer aquilo ali, né? As condições em que ele estava jogando, e aí a gente vem naquela coisa que o Marlos falou, né, do quando realizar, mas muitas vezes nesses esportes coletivos,
né? Tu pega, tem um horário de jogo que num verão é 3 da tarde, com sol a pino, o indivíduo não se hidrata, tá bem? Então aí também acaba correndo mais risco de sofrer, né, uma lesão, daqui a pouco uma lesão cardíaca, e vir a infartar e vir a óbito, né? Então isso pode acontecer, e esses cuidados têm que ser tomados. Então, por isso que eu falo, sempre que se iniciar atividade, mesmo que seja coletiva, tá, tu deve respeitar o limite do teu corpo. Olha, se eu acho que eu estou jogando futebol e uma bola está muito na frente, que eu veja que eu não vou conseguir alcançar, não vai na bola. Tá? Não vai na bola. Deixa aquela bola aí. Respeita o limite do teu corpo. Bom, à medida que tu estás vendo, olha, estou conseguindo chegar um pouquinho mais na bola, eu aumento o meu ritmo de intensidade. Tá? Então, respeita o limite do teu corpo. Não respeita, muitas vezes, o incentivo, muitas vezes, que o teu colega te dá para tu chegar na bola, se a tua condição corporal ela não permite isso. Ok? Marcos, eu acho que pode complementar com algumas coisas aí. Não, eu tô só de olho no horário. Eu tenho horário livre. A rádio que costuma ter horário mais restrito. Não, nós hoje estamos com um horário um pouquinho melhor aqui, porque o nosso comentarista, Antônio Soler, não vai poder participar, né? Então a gente pode estender mais um pouquinho aqui. Dependendo da disponibilidade dos professores, tanto do Marcelo como do Marcos. Eu estou tranquilo aqui. Outras observações aqui, Vanessa? Deixa o professor Marcos complementar, depois a gente traz a questão do Não, eu vou falar em uma frase essa questão do futebol uma vez por semana. Quem tem essa prática de futebol uma vez por semana tem que entender o seguinte: o futebol em si não vai te condicionar a nada, nem para o futebol. Tu precisa te condicionar de maneira em outros dias para poder suportar o futebol uma vez por semana. Porque se tu jogar futebol uma vez por semana, tu vai viver com dor. Porque uma vez por semana, tu não vai a lugar nenhum. Tu só vai te machucar. Então, olha, o cara, eu pratico, sei lá, faço algum tipo de reforço muscular 3 vezes por semana, exercício aeróbico 2 vezes por semana e jogo futebol uma vez por semana. Bom, aí tudo bem. Agora, o futebol em si não vai condicionar ninguém a nada. Isso é totalmente ilusão, que alguns homens sentem que eu jogo futebol toda quarta de noite, então eu estou condicionado. Cara, tu tá te machucando só, tá? Então tu tem que te preparar para suportar aquele futebol uma vez por semana. Então isso é uma coisa que é indiscutível isso aí. A Vanessa fez uma pergunta, acho que o Marcelo não chegou a abordar esse assunto, de que como manter uma pessoa aderente à atividade física, né? Vanessa, eu diria assim, ó, 2 coisas que o ser humano tem que são dificílimas de se alterar, é o hábito alimentar e o hábito de atividade física. Tá? Mas assim, ó, como todo hábito, quando ele se torna o normal para o teu corpo, ele passa a ser desejado pelo teu corpo. Tá? Então assim, eu vou fazer algumas analogias com o mundo da nutrição. Se tu ficares 1 ano sem consumir nenhum refrigerante, eu tenho certeza de que se tu tomar um copo de Coca-Cola, tua garganta vai arder. Tá? Por quê? Porque tu tirou aquilo do teu dia a dia, e aquilo que um dia foi um prazer para ti, agora te agride. Tá? Certo? Então, assim, algumas coisas que no início, assim, o corpo se adapta a tudo. Até a coisas como cigarro, que é um troço horroroso, mas tu pega uma pessoa que nunca fumou, 18 anos lá, dá um cigarro para ele fuma, a garganta arde, ele vai tossir, vem lágrima nos olhos, né? E aí? Bom, aí ele fuma o segundo, ele fuma o terceiro, daqui a um mês assim, preciso de um cigarro. Por quê? O corpo se adaptou àquilo ali e aquilo que era ruim passou a ser uma necessidade para o corpo dele. Isso funciona assim para a nutrição, isso funciona assim para a atividade física. A questão é que as pessoas precisam passar esse estágio inicial de adaptação do corpo, e isso é muito individual, isso depende muito de qual atividade física tu está fazendo, até que chega no ponto que o teu corpo começa a pedir aquilo ali. Então, assim, ó, quando tu fala para alguém que não está acostumado a fazer atividade física de maneira regular há muito tempo, você, preciso sair, preciso fazer. Tu fala com um cara que pratica, e fala assim, cara, eu quero fazer. Entende? Então, assim, ó, o teu corpo pede aquilo ali. Então, isso é um problema que eu vejo muitas vezes quando a pessoa vincula o exercício físico, a atividade física, a uma coisa extraordinária, que é tipo ir à academia 3 vezes por semana durante 1 hora. Vamos pensar, a semana tem 168 horas, tá? Aí tu dedica 3 horas dessa semana ao exercício físico. Ok, tu chega num ritmo que tu acostuma o teu corpo a isso aí. Agora, o movimento, ele tem que fazer parte do teu corpo e muito mais horas do que 3 horas por semana só.
Senão o teu corpo vai seguir achando que o movimento é uma coisa extraordinária, entende? Uhum. Então, por isso que a gente fala assim, academia é legal, e é assim, passou dos 30 anos, tu precisa fazer reforço muscular, de algum jeito, mesmo que seja com o peso do próprio corpo. A gente começa a perder massa muscular, isso é uma realidade. Agora, quando tu vincula toda a tua atividade física de uma semana a ir à academia 3 vezes por 1 hora, aquilo segue sendo um esforço para o teu corpo, porque tu fica parado todo o resto dos dias, e aí tu vai lá uma vez, um dia sim, um dia não, por 1 hora. E isso é muito curioso da gente ver essa coisa. Quando tu fala em saúde, longevidade, com qualidade de vida, a gente vê assim. Quer ver uma coisa muito, muito curiosa? Tem algumas regiões no mundo que são conhecidas por ter pessoas extremamente longevas. Então, tem uma região na Itália, no Japão, na Grécia, um pedacinho da Califórnia. São as regiões do mundo que mais concentram pessoas com mais de 100 anos. E tu vai lá analisar o estilo de vida dessas pessoas. Nenhuma delas nunca ouviu falar em academia. Tá? O que elas fazem? Elas se mexem o dia inteiro. Elas levantam cedo e vão fazer alguma coisa que envolve movimento físico, sabe? Então, até o lazer deles envolve, quer dizer, aqueles velhos italianos que jogam bocha, porque eles se mexem. Então, assim, o movimento para o corpo deles é natural e é que nem criança. A criança precisa se mexer. A criança, quando tu tranca a criança, se tu larga a criança, ela sai correndo, pula, ela faz qualquer negócio. Por quê? Porque ela sente necessidade disso aí. E aí a gente começa a se adaptar a uma sociedade totalmente inativa quando a gente vira adulto. E não, mas eu vou à academia 3 vezes por semana por 1 hora. Tá, e as outras 165 horas, o que tu faz? Eu fico parado dentro de um carro, dentro de um ônibus, sentado comendo, em frente a um computador, deitado em uma cama. Bom, então assim, o movimento do teu corpo é uma coisa que é de outro, é extraordinária. A cada 1 hora, um dia sim, um dia não. Então assim, sim, tu vai seguir indo contra a natureza e assim, olha, como é que eu vou acostumar esse corpo a se mexer se esse corpo passa o tempo inteiro parado? E vai ser muito mais difícil para tu aderir ao exercício físico. E assim, e outra coisa, instintivamente, a gente foi programado geneticamente para economizar energia. Tá? Então, a gente evoluiu para quê? Para ter um corpo que ficou muito bom em acumular gordura, porque é uma energia preciosa, e ficar parado, porque quando a gente se mexe, a gente gasta energia. Só que assim, isso era válido quando a gente tinha que caçar, lá, 5.000 anos atrás, e a comida era uma coisa escassa e rara. Agora que a gente tem comida à vontade, o nosso sentido ainda segue nos mandando assim, fica parado e come, porque tu não sabe o dia de amanhã. Só que a gente tem certeza que o dia de amanhã tu vai ter mais comida ainda. Então a gente, sabe? Então isso vai contra um pouco esse nosso instinto mais primitivo. Então, assim, o que eu posso dizer em relação a se acostumar com o exercício e tornar ele parte do teu dia a dia? Quanto mais tu te mexer, mais o teu corpo vai se adaptar ao movimento, mais tu vai querer te mexer. Então, assim, são as coisas mais básicas, sabe? Então, assim, realmente poder caminhar mais, não usar elevador, poder trocar carro por bicicleta, sabe? São, assim, coisas... Porque assim, aí o teu corpo se acostuma com o movimento, quando tu fica parado, tu olha, eu quero me mexer, eu quero fazer alguma coisa. Agora, se tu ainda ficar atrelando movimento corporal a ir a uma academia 3 vezes por semana por 1 hora, o exercício segue sendo um remédio amargo. Alguma coisa que teu corpo não está acostumado a fazer e que ele vai lutar ao máximo para que tu pare de fazer aquilo ali. Porque é muito mais confortável tu te manter em inércia, tu seguir parado. Então, assim, tentar incorporar o teu dia, o movimento de qualquer maneira. Tá? Marlos, mas assim, Vanessa, assim, eu acho que assim, resumindo e respondendo a tua pergunta, tá? E o Marlos deu uma bela explicação. A grande coisa o Marlos falou, nós temos que nos movimentar, mas nós temos que fazer coisas que sejam prazerosas, e esse é o termo, tá? Prazerosas para que tu te movimente. Não adianta eu dizer para uma pessoa, Regis, Vanessa, vão para a academia 5 vezes por semana. Se a Vanessa e o Regis chegarem na academia e não sentirem prazer em realizar uma atividade na academia, eles não vão voltar à academia, mesmo sabendo que a academia é uma coisa boa, porque eles não têm prazer em fazer aquela atividade. Tá? Então, por isso que a gente diz, tu pega alguma pessoa e diz assim, fulano, tu vai para academia? Não, mas eu jogo futebol 5 vezes por semana, porque ele sente prazer em jogar futebol 5 vezes por semana e sente, né, todo um desprazer em ir para uma academia 5 vezes por semana.
Tu diz para a pessoa, fulano, vamos pedalar? Eu não gosto de pedalar, mas eu gosto de caminhar. Então a pessoa sente prazer em caminhar. Quando eu caminho, eu me sinto livre. Eu consigo, a minha cabeça, ela interage com a natureza, os meus pensamentos, eu consigo pensar mais claramente, né? Eu consigo inspirar um ar puro no lugar onde eu caminho, me sinto bem. Isso é prazeroso para ele. Isso vai levar a ele a voltar a fazer aquele tipo de atividade. Sim. Então, a gente não tem que obrigar o indivíduo a fazer coisas que eles não querem. O indivíduo, por si só, a gente tem que dar opções para o indivíduo e o indivíduo conseguir, dentro de todas as opções que eles tenham, escolher o que realmente eles gostam de fazer. Por isso que a gente, assim, o Mário disse que não ia voltar, mas eu só vou voltar rapidamente lá na escola. Na escola, o que se faz normalmente? É aqueles desportos, né? É os 4 desportos mãe. É o futebol, o futsal, o voleibol, o handebol e o basquetebol. E as crianças que não gostam de fazer nada disso? Elas não vão fazer. Vão sair, por exemplo, da escola sem gostar de fazer a atividade física. Por quê? Porque aquelas atividades físicas, através de desportos que mostraram para ela, não é nada que ela gostou. Então, tu pega exemplos... então, só deixa eu completar aqui. Então, tu pega exemplos, por exemplo, em outros países, em que a educação física, eles mostram dentro do horário da educação física um leque de opções, o mais amplo possível. E ali, muitas vezes, a criança, o adolescente, ele consegue optar para aquilo que ele gosta. E dali ele começa a continuar fazendo atividade física para o resto da vida dele. E é isso que a gente quer, tá bem? É fazer com que o indivíduo tome gosto da atividade física e leve ela para o resto da vida. E aí, se ele começa a tomar gosto na infância, na adolescência, a gente imagina que ele vai ter uma permanência, assim, que, como se fosse fruto de um processo de desenvolvimento cultural, mais ou menos nessa linha que tu referiste, do Marlos com a filhinha dele. Mas tem uma questão que é fundamental, e como a Academia Speaker, onde o Marcelo trabalhava, que era do Walter Speak, né, o sogro dele, a quem eu peço que tu transmitas um abraço, porque foi uma academia que foi uma referência, um pioneiro e uma referência na cidade de Pelotas. E a gente, sempre que ia lá, tinha uma orientação para vir fazer atividade física, assim como também eu tive na academia do Gustavo Antunes, que é outra academia de extrema qualidade aqui em Pelotas. E a gente fazia assim, tem que ir no médico, tem que ter um exame médico, e de preferência era um eletro em repouso, um eletro de esforço. E aí o que acontecia? A gente sabia qual era o VO2, qual era a tua condição. E muitos desses amigos e amigas que vão jogar um futebol nos clubes, seja no Clube Brilhante, seja no Centro Português, tem pessoas que já perderam a vida jogando futebolzinho no Brilhante, lá aquele futebol de 7. Tem pessoas que já perderam a vida jogando no Centro Português. Aí eu pergunto, por que os clubes, esses clubes, as suas direções, não têm a iniciativa de levar professores como vocês, da ESEF, da Universidade Federal de Pelotas, e convidar médicos cardiologistas, possivelmente alguns até frequentes esses clubes, e tem muitos de qualidade. Eu vou citar o Luiz Henrique Reis, que foi quem me salvou em um certo aspecto. Então, essas pessoas, vocês e mais essas pessoas, poderiam ir palestrar nesses clubes, como o Brilhante, como o Centro Português e outros aqui de Pelotas, para aquelas pessoas que gostam de jogar o seu futebol, para que pessoas não sigam perdendo a vida aqui na cidade, Marcelo e Marlos. Os próprios clubes têm essas pessoas, Regis, né? Se a gente for verificar, dentro do Clube Brilhante, por exemplo, a gente tem uma gama de profissionais de educação física que são funcionários do próprio clube, que tem extrema capacidade de fazer isso. Então, isso depende muito da direção do clube, né? Fazer né? As pessoas são capacitadas, mas fazer exatamente um programa
de comunicação com o público que pratica essas atividades. Tá? Em relação à avaliação médica que o Regis falou, é um assunto extremamente delicado, tá? E a gente precisa ter uma visão mais individual, clínica, de uma visão mais populacional. Então, assim, o que eu vou te falar, Regis? Não é que eu vou discordar de ti, mas entende assim, numa visão populacional, se eu chegar e passar a seguinte mensagem: precisamos de avaliações médicas para liberar as pessoas a fazer atividade física, eu vou criar um problema muito grande, eu vou criar mais uma barreira para que as pessoas façam atividade física. Então, assim, surgiu até uma iniciativa no estado de São Paulo, um tempo atrás, que era assim, para a pessoa começar a frequentar a academia, ela precisava ter um atestado médico. Tá tudo errado, porque a primeira coisa, o que ia acontecer? Uma enxurrada de atestados frios, é o que ia acontecer, tá? E as pessoas que não tivessem um amigo médico iam deixar de ir à academia, tá? Porque não tinham um atestado médico. E a gente sabe que, populacionalmente, tu prejudica muito mais a população dizendo para ele, na dúvida não faz exercício físico, não, na dúvida faz exercício físico. Porque eu sei que eu vou beneficiar muito mais pessoas dizendo para eles, vai e te exercita, do que dizendo, olha, tu só pode exercitar se tu tiver um atestado médico. E aí tem outro aspecto também, nem tudo que vai acontecer com uma pessoa tu consegue prever com um exame médico. Tá? Essa é outra coisa. Não pensa que porque o cara fez um eletro de esforço um mês atrás, pode ser o que tu quiser, ele pode morrer hoje. Tem esse aspecto aí. Então, assim, Marlos, a grande maioria dos médicos... Marlos, mesmo que em muitos atestados médicos que vinham na época diziam, no presente momento... Exatamente. Nenhum médico vai fazer isso. Vai dizer assim, olha, esta pessoa não vai morrer dentro de 2 anos. Não é isso aí. Então, assim, essa é uma coisa. Então, assim, aí tu pediu um atestado médico, o que acontecia? Alguns médicos não faziam nenhuma avaliação, te davam um atestado lá, totalmente frio. Outros faziam um eletro de repouso, que é uma coisa que não quer dizer nada para risco cardíaco, e uma minoria lá podia fazer algum eletro de esforço, que, ok, é o exame indicado para isso? Mas quando tu bota essa necessidade de ter um aval médico, tu, na verdade, tu mais prejudica a população do que tu ajuda. Porque a quantidade de pessoas que tu salva fazendo isso aí é muito pequena, e a quantidade de pessoas que tu pode, de repente, impedir de se tornarem ativas vai ser um pouco maior. Mas isso no geral. Por exemplo, falando em população, agora assim, específicas, por exemplo, caso de pessoas que são hipertensas e que gostam de participar do futebolzinho, se eles não tiverem uma abordagem médica, aí fica complicado. Não, a minha primeira frase foi: a gente precisa ter 2 visões, a abordagem populacional e a abordagem individual clínica. Então, dizer, Regis, tu tens um histórico familiar de cardiopatia, tu tens uma leve hipertensão, diz assim, Regis, procura um médico, entendeu? Mas isso é diferente de eu chegar e dizer assim, olha, pessoal, população no Brasil, não se exercitem se não tiver atestado médico. Isso aí seria um tiro no pé, entende? Então, assim, cada caso é um caso, e assim, se tu for pensar assim, pega atleta de alto rendimento, eles são constantemente avaliados o tempo todo, e tu não passa 4, 5 meses que não tem um atleta que morre em esforço. E aí, sabe por quê? Porque isso vai acontecer. É humano, eu posso ter um infarto agora, entendeu? Então, assim, não é porque o cara tem um exame médico que isso isenta o sujeito de morrer. Eu acabei de perder um amigo esse ano agora, que tinha feito um check-up 2 meses atrás, o cara infartou com 42 anos, pedalando. Era atleta amador, tinha recém sido avaliado e morreu. E aí, o que foi? Erro médico? Não, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Entendeu? Então, assim, o meu medo é assim, a gente não pode lançar essa mensagem, as pessoas só podem se exercitar se tiverem um ok médico, mas assim, claro que, olha, a minha situação é essa, eu tenho hipertensão, meu pai morreu do coração aos 50 anos, assim, olha, eu quero me exercitar, olha, ok, vai lá e procura um médico, mas mesmo assim, não acha que porque tu tens um aval do médico, tu tá isento de qualquer coisa, pode acontecer, entende? Então, assim, Regis, tem que ter essa Só preocupação. um exemplo que se dá, Marlos, é, por exemplo, tu dizer para uma pessoa que, por exemplo, tem uma hipertensão leve, dizer, tu tem uma hipertensão leve, não caminha. O risco dela estar caminhando, por exemplo, na rua e tropeçar e cair é maior do que se ela sair na rua e ficar caminhando, né, num exercício, tá?
Então, então tem que se pesar essas questões. E isso que o Márcio está falando, de novo, é importante falar, ele está falando a nível populacional, nessa primeira fala dele. Tá? É a nível populacional. A níveis específicos, com pessoas que tenham já morbidades ou histórico de problemas, né? Aí são diferentes. Tá bem? Então, por exemplo, se tu vai entrar na academia, então, o profissional da academia, desculpa, Marcos, que eu te interrompi, tá? Mas não esquece teu raciocínio. Mas, por exemplo, o próprio profissional da academia, até propriamente para ele, né, se resguardar, ele era, né, importante para ele, né? Quando ele faz a anamnese do indivíduo, ter dentro da anamnese todas essas condições clínicas do indivíduo. E se dentro dessas condições clínicas vistas na anamnese, condições que possam levar esse indivíduo a ter um complicador, tá? De um risco maior à saúde, bom, então vamos fazer uma avaliação médica anterior, tá bem? E aí, com essa avaliação médica anterior, eu consigo, né, não só me resguardar, mas eu consigo fazer o meu trabalho muito mais apropriado em termos do resultado que eu tenho. É a mesma coisa do médico fazendo um diagnóstico de alguma coisa. Olha, eu fiz um diagnóstico clínico, olha, me apareceu no clínico alguma coisa, eu vou fazer um diagnóstico de imagem. Agora eu tenho imagem. Bom, agora com a imagem, bom, eu consigo, em cima da imagem, fazer uma intervenção mais apropriada possível. Tá? Então é isso que está querendo se colocar. Marlos, por favor. Não, era isso, Marcelo. É só essa questão que eu sempre tenho um pouco de receio quando colocam essa coisa de precisamos de uma avaliação médica. Assim, imagina assim, olha, o sujeito que cai a população do Brasil, depende do SUS, por exemplo. Qual é a chance de um usuário do SUS que vai lá no OBS conseguir fazer um eletro de esforço? Nenhuma. Né? Aí tu tens um convênio. Bom, tu vai ter que conseguir uma consulta com o teu médico do convênio, tu vai levar meses até tu conseguir isso aí, entende? Então, assim, quantos por cento da população conseguiria dentro de um prazo de 2 dias, olha, preciso de um eletro de esforço? É muito pequeno, entende? Então, assim, quando a gente fala para a população precisa de uma avaliação médica, eu estou criando, na verdade, uma baita barreira para essas pessoas fazerem atividade física, que a gente tem que cuidar de não ir por esse lado aí, né? Mas, sim, se a pessoa tem um histórico já pessoal, convém fazer algum tipo de avaliação, pode ser interessante. E ainda assim, nenhuma avaliação que tu vai fazer, tu vai sair de lá com o resultado assim, olha, não pode te exercitar. Nenhum médico vai te dizer isso aí. Sabe? Tu vai ter que tu vai ter que ter um cuidado a mais, de repente, fazer um exercício um pouco mais monitorado. Agora, nenhuma avaliação médica vai te dar esse resultado, não pode fazer exercício físico. Essa é a questão. 10h23, você está acompanhando o programa Contraponto desta segunda-feira, e hoje a gente está falando aqui de atividades físicas, exercícios físicos, e estamos, obviamente, nos encaminhando para a finalização dessa entrevista, né? Hoje, em função aí de que o nosso comentarista não poderia participar, e por conta, né, do quanto fluiu, né, essa nossa conversa aqui, e, obviamente, ainda teríamos muitas coisas para perguntar em relação, né, às atividades físicas, os benefícios, né, de se exercitar, enfim. Mas, para finalizar, vou pedir para que os dois professores, de uma maneira bem sucinta, né, se possível, né, falem aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, sugestões, dicas aí para quem quiser começar, né, a se exercitar por conta própria, assim, o que vocês poderiam dar de sugestões para que isso possa ser feito de uma maneira saudável, né, e sem prejudicar a saúde de ninguém. E uma coisa que eu digo, antes do encerramento, é que antes a gente já pautou a questão da Escola Superior de Educação Física vir aqui passar orientações para a sociedade. E quem fazia isso era um ex-colega deles, e meu colega de academia e colega do Marlos e do Marcelo. O professor Pedro Alau, que hoje não está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, a última informação que eu tive dele, e ele vinha aqui e falava sobre atividade física. Antes de falar sobre a questão da pandemia, o Pedro várias vezes esteve na programação também, inclusive é meu convite, falando sobre a questão da atividade física, e ele tinha trabalhos nessa área, mas
A questão da Vanessa aí, tanto para o Marcelo como para o Marcos. Fique à vontade. Posso falar antes, então, Marcelo? Não, um pouco faltando o que a gente falou. A pessoa precisa achar uma coisa que ela goste de fazer. Essa é a questão. Então, assim, esquecer um pouco esse negócio. Eu quero, o meu objetivo é X. Qual é a melhor atividade para esse objetivo? Esse pensamento ele é equivocado, por quê? Porque tu pode chegar numa resposta que é uma coisa que não te agrade. Então, assim, primeiro acha uma coisa que te dá prazer e incorpora aquilo ali. Depois que tu tens uma atividade que tu já faz, que tu gosta e que ela está dentro da tua rotina, fica mais fácil tu conseguir fazer outras atividades diferentes. Por que a gente fala isso aí? Porque, olha, eu quero emagrecer. O que é melhor para emagrecer? É fazer atividade X. Eu odeio, mas eu vou fazer porque ela é o melhor. Tu não vai fazer. Tu começa a fazer e tu vai parar. Então, assim, testa coisas diferentes que tu goste de fazer. E aí, assim, essa questão de ter ou não ter uma orientação profissional é muito bom, seria até essencial, mas assim, na falta de, procura te exercitar de uma coisa assim que te dê prazer, que tu não sinta dor, que tu consiga incluir no teu dia a dia. Pode ser caminhar, pode ser correr, mas assim, começa devagar sempre, tá? Um dos maiores erros que leva as pessoas a abandonar a atividade física é ir com muita sede ao pote. Às vezes eu vejo pessoas eu vou começar a correr amanhã, sai e corre meia hora. Que desgraça. Ninguém que está parado consegue correr meia hora e não ficar cheio de dor disso aí. Até eu, quando paro de correr, tu corre, caminha. E assim, e também essa questão de progressão. Eu estou conseguindo correr meia hora bem, eu vou correr agora 45 minutos. Não! De 30 para 45 é 50%. É muita coisa. Se tu está correndo meia hora bem, começa a correr 32 minutos, 33. É assim que se faz. As pessoas confundem um pouco aquilo que ela consegue fazer com aquilo que ela deveria fazer. Então, assim, não é porque tu conseguiu hoje correr do nada 50 minutos que o teu corpo vai responder bem a isso aí. Então, começa devagar, com uma progressão lenta, assim, sendo um pouco mais pragmático. Eu costumo dizer assim, olha o teu volume de exercício e não pense em fazer um aumento muito maior do que 10% por semana. Se tu está caminhando 3 vezes por semana, meia hora, na semana seguinte não vai passar de meia hora para 45. Tu até vai suportar, mas vai te machucar a longo prazo. Se é 30 minutos, vai para 32, para 30. Parece ridículo, mas é assim que tem que ser. É devagarinho isso aí, tá? E essa progressão ela não é infinita também. Chega um ponto que, olha, eu vou começar a caminhar, vou seguir caminhando por meia hora, mas vou acelerar um pouco o passo, ok? Mas assim, alguma coisa que tu consiga fazer de maneira a ficar inserida no teu dia a dia. Se tu precisa mudar completamente a tua rotina para fazer o exercício, isso vai durar muito pouco tempo. É que nem uma dieta radical. Eu vou tirar completamente carne do meu dia a dia. Olha, a chance de que tu abandone isso em seguida é muito grande, porque ela mudou completamente a tua rotina. E a última coisa as pessoas precisam entender que o conceito de saúde, gente, não é... Quanto mais eu estudo saúde, mais eu vejo que exercício físico é importante, mas ele tá assim, tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Tá? A gente tem essa maneira de colocar em dois campos diferentes, saúde mental e saúde física. Elas estão juntos. Cada vez mais a gente entende que o exercício é benéfico para a saúde mental. E aí eu sempre falo assim, de 5 comportamentos que a gente precisa levar em conta quando está falando em saúde. Atividade física, que é o nosso assunto aqui hoje, nutrição, tirar da nossa vida coisas como cigarro, controlar álcool e dormir bem. Se a gente conseguisse mexer na população nesses 5 pilares, atividade física, nutrição, cigarro, álcool e sono, tu esvaziaria os hospitais. Tá? Então, assim, é uma coisa que ela tem que ser um conjunto de saúde, não adianta tu focar somente, como eu falei, quando tu foca somente numa coisa, tu tá fadado ao fracasso e tu vai achar que aquela coisa não funciona. Ela funciona, só que ela tem que vir junto com uma mudança de comportamento geral e não somente querer achar que ir à academia uma hora, 3 vezes por semana, tu vai mudar completamente o teu corpo. Não é por aí. Tem que ser uma coisa mais devagar e que pertença à tua vida, que pertença à tua rotina de maneira regular e para sempre. Certo? Marcelo. Bom, primeiro agradecer aí novamente o convite do Regis e da Vanessa. É um prazer ter estado no programa. Sempre me coloco à disposição para o que precisar e, de certa forma, também abro as portas da Universidade Federal de Pelotas no curso de Educação Física, no qual vários colegas, dentro das suas especialidades, podem contribuir com assuntos diversos aqui. Então, certamente, aceitarão convites se realizados a eles, porque estamos aí também
para atender, é uma forma da gente atender o público, atender a comunidade. Fechando, então, o importante primeiro a se dizer é quem não se movimenta, comece a se movimentar. Então, o importante é iniciem a fazer a prática. Segundo, achem dentro da prática aquela a que mais os agrada, tá? Aquilo que seja prazeroso para vocês fazer. Porque só com prazer vocês terão continuidade. Lembrem-se que vocês não vão tirar 12 meses em 2. Então, quer dizer, quem pensa em questões aí, que a gente falou, em questões estéticas, não é aquela pessoa que ficou parada 10 meses, que em 2 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, vai tirar o atraso de 12 meses. Tudo é uma questão de continuidade. Então, se começarem agora, certamente, à medida que o tempo vai passar, vocês vão se condicionar e, de certa forma, também estarão melhorando, quando e quem quiser, a sua questão estética. Isso é importante. Falando especificamente na época que a gente se encontra, que é a época de verão agora, que é uma época mais quente, o Marlos disse, façam atividades no horário que consigam, mas se puderem evitar, evitem os horários de maior calor, de maior intensidade solar, ok? Em que vocês vão desidratar mais, e isso é importante para o corpo, tu não ficar desidratado. Caso o façam em um horário ainda quente, não deixem desidratar. Então, constantemente, usem a reposição hídrica, usem a água, tomem água constantemente. O corpo precisa estar hidratado para fazer a sua atividade física, bem como roupas leves. Quanto mais quente, mais leve a roupa a ser utilizada para fazer a atividade, no sentido de possibilitar ao corpo a conseguir uma troca de calor com o meio ambiente, para o corpo conseguir resfriar durante a prática de atividade física. Se tiverem um material adequado para se usar nos pés, e aí eu falo, por exemplo, se vai sair para caminhar, um tênis, ótimo, mas Marlos, eu não tenho tênis, Marcela, eu não tenho tênis, eu só tenho um sapatinho, então usa um sapatinho, principalmente lá, um sapato de sola baixa, não vão caminhar com um sapato de sola alta, em que tenha um saltinho, não, rasteiro, mas não deixem de fazer atividade porque tu não tens um tênis daqui a pouco, não deixe de fazê-la. Em função disso, o importante, volto a salientar, é que pratica com segurança, não façam uma atividade igual a que um amigo de vocês, daqui a pouco da mesma idade ou de idade inferior, ou de uma idade maior, mas muito bem condicionado, esteja fazendo. Porque essa pessoa tem uma condição melhor que a de vocês. Então, porque um outro está fazendo uma determinada atividade, vocês vão ter que fazer aquela atividade exatamente na mesma intensidade, no mesmo volume, não. Façam de acordo com o condicionamento do corpo de vocês. E o condicionamento do corpo de vocês, muitas vezes, quando não tiveres um profissional de educação física trabalhando juntamente contigo, é o próprio corpo que vai dar a resposta. Estou correndo, estou com uma respiração muito ofegante, diminui a intensidade de corrida. Caminha, alterna uma corrida com metros de caminhada, metros de corrida com metros de caminhada, ou caminhe. Se estou caminhando 3 vezes por semana, iniciei 30 minutos, vou aumentar na outra semana, mesma coisa que o Marlos disse, não aumente para 45, aumente para 32. Isso vai passar muito rápido, tá bem? Precisa de 4 horas para responder, alongamento antes e depois ou só depois?
Aí, Marlos. Tá? O alongamento, ele deveria ser visto, na verdade, como uma coisa à parte, viu? A gente tem essa mania de achar que o alongamento é um detalhe dentro do treino, na verdade, assim, ó, tu deveria ter. A gente tem 3 focos em condicionamento físico. Uma coisa é mexer com a tua parte muscular, a gente faz com a ginástica, com a musculação. Outra coisa é mexer com a parte cardiovascular, tipo exercício aeróbico, a caminhada, a corrida. E a outra esfera é mexer com a nossa elasticidade muscular, com a nossa flexibilidade, com o alongamento. Isso deveria ser encarado no mesmo nível. Agora, assim, o que eu posso te falar? Precisaria de 4 horas, tá, mas assim, ó. O que é equivocado? É tu pegar um corpo que está parado e frio e querer alongar isso aí. Tá? Então, assim, ó, pegar um corpo de manhã cedo, no inverno, vou fazer alongamento. Não. O alongamento ele precisa ter um aquecimento. Assim como tu sair para correr, tu precisa aquecer um pouco. Tu não vai te levantar de uma cama parado no inverno e sair correndo. Isso faz mal. Também não vai fazer te levantar de repente parado e começar a alongar. Isso faz mais mal que bem, entendeu? Mas o alongamento ele tem uma grande importância e eu digo que ele é o aspecto mais negligenciado em termos de condicionamento físico por todo mundo, desde o atleta de alto nível até o atleta amador, até aquela pessoa que se mexe de maneira recreacional. Mas assim, ele é interessante de ser feito, tá? Se tiver que te responder em 2 segundos, faz a aposta que tu tá apenas com a musculatura aquecida. Tá? Do que antes. O antes frio não vai te levar a muito lugar, não tem muita razão de ser. Agora, se previne lesão, assim, não, eu não posso responder agora, eu preciso de pelo menos 1 hora para falar disso aí, porque não é uma coisa que é tão simples assim, tá? Mas ele é uma coisa que deveria ser encarada como um aspecto do nosso condicionamento físico, junto com a parte cardiovascular e com a parte muscular. A flexibilidade é uma coisa que ela nos mantém capazes de fazer o movimento. Muitas vezes a pessoa ela fica mais velha, começa a ficar toda curvada, coisa assim. Por quê? Porque ela está toda endurecida. Entendeu? O coração pode estar bom, mas assim, mas na verdade ela está endurecida porque ela não está fazendo nenhum tipo de alongamento para a parte muscular e articular. Isso também nos prejudica sobre outros aspectos, certo? Muito obrigado, professor Marcelo, professor Marlos, pela contribuição aqui. Espero que em breve a gente possa estar continuando nessa discussão, porque é uma discussão que a gente deseja fazer aqui permanentemente no programa Contraponto, que o nosso papel aqui é, obviamente, trazer informação de qualidade e consciência, né, para a população, para que ela mesma possa se cuidar, principalmente aí num contexto em que o poder público, infelizmente, não cuida dessa população. Então, quanto mais consciência, senso crítico, conhecimento a gente tiver, mais autonomia também a gente tem. Muito obrigado pela contribuição, até uma próxima oportunidade. Bom dia, Tchau, bom obrigado, dia. bom dia a todos. Abraço. Até mais. Tchau. 10h38, a gente vai se despedindo, desejando um ótimo dia. 13 horas tem viração, 16 horas tem o programa Navegando e às 18, Contraponto, segunda edição. Desejo um bom dia para os nossos ouvintes, internautas, todo mundo que nos acompanhou, que interagiu aqui com a gente na live, comentou, compartilhou. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com mais Contraponto aqui na Rádio Com.